Olá, você que está em casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta, que esta semana recebe a atriz paraibana Ingrid Trigueiro. Ela que já participou de vários longas, a gente, claro, vai falar sobre esses filmes aqui, inclusive sobre a sua participação no mais recente longa, que foi Bacurau, de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. Filme que levou o prêmio do júri no Festival de Cannes em maio deste ano e estreou no dia 29 de agosto em cinemas de todo o Brasil, inclusive ainda está em cartaz. Essa será a pauta do nosso programa hoje, a gente não vai dar spoiler, claro, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme, né, Ingrid? Sim, claro. Prazerzão, viu? Eu que agradeço o espaço. Que bom, então. Você tem uma longa história já, que começou no teatro, né, 26 anos contados. Vamos começar então com a tua trajetória para chegar até aqui? Vamos. Como é que foi? Foi no teatro mesmo? Isso. A minha vida artística, assim, tirando essa parte de infância, não é? Onde a minha mãe sempre gostou muito de arte, levou sempre a gente para assistir a espetáculos de teatro, para participar de linguagens artísticas. Por exemplo, quando eu era pequena eu fiz balé. Então, a arte ela sempre estava junto de mim, desde pequena. Mas eu comecei a fazer teatro, eu considero até tarde, né? Eu já estava com quase 20 anos quando comecei a fazer teatro aqui em João Pessoa, né? Através da oficina da Fundação Espaço Cultural. E lá eu comecei a entender o que seria fazer teatro, né? E aí o bichinho me picou. E aí eu não consegui mais sair, não consegui mais deixar de fazer teatro. Eu estreiei em 1992, era um curso que tinha uma duração, se não me falha a memória, de 8 meses. E a gente teria como final dessa oficina de teatro, desse curso, aliás, um espetáculo, uma montagem teatral, onde a gente ia pela primeira vez pisar no palco, com figurino, com luz, enfim, com coreografia na montagem e tudo mais. Porque a gente passava por disciplinas, não é, onde a gente fazia todo esse entendimento, né, sobre a história do teatro, o trabalho corporal, vocal, enfim, até chegar na encenação propriamente dita. Mas tem uma curiosidade aí, Meire, é que antes de chegar nesse resultado final do curso, eu fui chamada para fazer uma outra montagem, né, antes de estrear o que seria o espetáculo Palácio dos Urubus. Eu estreiei... Que é do Cartacho, né? Isso, direção de Roberto Cartacho, um querido. E eu estreiei, antes disso, um outro trabalho chamado Ópera Bufo, para a gente, quando eu digo a gente, era um grupo que existia na época de alunos que quiseram mostrar esse outro espetáculo chamado Ópera Bufo dentro de um festival de teatro comunitário que existia aqui na cidade, pelo Serviço Social do Comércio SESC. Então, em 92, a primeira vez que eu piso no palco mesmo foi com o espetáculo Ópera Bufo, que também era da direção de Roberto Cartacho, dentro de um festival. Então, eu estreiei no Lima Penante, né, fazendo a participação desse espetáculo. Foi só uma vez, foi para isso. Depois é que eu estreio com Palácio dos Urubus, como a culminância, vamos dizer assim, né? O final daquele curso que eu vinha fazendo durante os meses e terminou com essa montagem. Engraçado, você disse que estreou em festivais, né? Então, nasceu grande. Porque tua primeira participação no cinema foi pequena, mas acredito que a experiência contou muito, que foi em Central do Brasil, um grande filme, todo mundo lembra. Inclusive, a gente vai estar mostrando um trechinho do filme agora. Obrigada, bom Jesus, pela graça alcançada de o meu marido ter largado a cachaça. Participação sua. Foi o teatro que te levou para o cinema, Ingrid? Foi. O teatro, ele abre as portas, né? Assim, atuar é muito bom, né? E quando eu disse o bichinho do teatro me picou, a atuação, ela é sempre muito desafiadora para o ator e para a atriz. Então, eu passei fiz muitos espetáculos de teatro, não é? Fundei 2 grupos de teatro na cidade, o grupo de teatro Contratempo, a trupe de teatro Meio de Feira, cada um com suas linguagens específicas, um mais para rua, cultura popular, outro mais para palco. E fiz vários espetáculos, passei por vários grupos também na cidade. Mas aí, a primeira vez que eu me dei conta
de estar dentro de um set de filmagem. A primeira vez que eu cheguei a entender um pouco o que era cinema foi em Central do Brasil, né? Direção de Walter Salles. Gigante o filme. Exatamente. A gente teve essa... Eu lembro muito que Central acho que está fazendo ou 20 ou 21 anos, 21 né? anos. Inclusive teve uma cópia que eles fizeram um tratamento e passou o ano passado, acho que foi ano passado ou foi no início desse ano, e aí um dos diretores de Bacurau disse assim, Ingrid, lhe vi em Central do Brasil hoje, porque ele fez uma exibição lá em Recife, num cinema chamado São Luís. E aí eu até brinquei com ele na mensagem, né? Eu disse, me viu bem novinha, né? Porque fazia um tempão já. Então, para participar de Central do Brasil, foi justamente através do teatro. Walter Salles, ele estava fazendo seleção de atores pelo Nordeste, e aí passou pela Paraíba, porque ele tinha um contato com o Grupo Piolim, que é um grupo muito conhecido, não só por outros trabalhos, mas principalmente pelo Val da Sarapalha, que é um espetáculo dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos. E aí, Walter veio para Paraíba fazer justamente a seleção de atores, né? E aí foram chamados vários atores, na realidade estava aberto para os atores se inscreverem e fazer essa seleção. E aí eu fiz a seleção e consegui participar, né? Fui selecionada para participar do filme. Como eu estava falando anteriormente, né? Eu passei por alguns grupos de teatro, fundei 2 grupos de teatro, mas teve um ano, acho que foi 2010, que eu fiz um trabalho com o Grupo Piolim, sob a direção de Luiz Carlos, um trabalho chamado Retábulo, não é? E aí eu fiz esse trabalho com ele, onde a gente viajou, apresentou essa peça em vários lugares, fomos para Bahia, fomos para Natal, fizemos uma temporada imensa aqui em João Pessoa, lá no Teatro Piolim, não é? Mas isso foi entre 2010 e 2014. 14, legal. E aí, depois de Central do Brasil, tem um grande filme, um filmaço que está aí rodando pelos festivais, que é o do André, Rebento. E aí você vem ainda maior como protagonista desse filme, não é isso? Isso. Você esperava o convite para Rebento? Não esperava, vou lhe dizer por quê. Me diz só uma coisa, entre Central do Brasil e Rebento, você fez algum outro longa, teve alguma outra participação? Então, a partir de Central do Brasil foram aparecendo alguns convites pontuais, algumas pequenas participações, né? Central do Brasil é uma frase que eu digo lá, mas teve uma repercussão tão grande que, né? E o filme teve uma repercussão muito grande, concorreu a Oscar, enfim, foi muito bom. E aí eu consegui, eu fui chamada para fazer algumas participações de filmes e trabalhos locais, projetos de vídeo também, não é? E fiz algumas coisas. Eu fiz o Funesto, Face Irreparável em 3 atos, de Carlos Dowling. Logo depois É um fui longa? fazendo... Não, é um média-metragem, né? Então eu participei de médias e de curtas. Teve um outro média que eu fiz chamado Matador de Ratos, de Arthur Lins, que é daqui também, né? Bom, mas foi no teatro, assistindo ao espetáculo Retábulo, que André Moraes, diretor de Rebento, vendo o meu trabalho, me chamou para conversar, mostrar o roteiro que ele tinha escrito e perguntar, quer entrar nesse projeto comigo? E aí foi quando ele disse assim, eu tô lhe convidando para ser a protagonista. A gente passou por alguns testes, a gente fez alguns trabalhos de sala, não é? E aí ele disse, Ingrid, vai ser você. Então, foi a primeira vez, né, que eu pude realmente me debruçar para desenvolver esse trabalho. Esses 26 anos de atuação, né, Ingrid? Esse trabalho de protagonista, porque é uma responsabilidade muito grande, sabe, Meire? E porque as pessoas não entendem quem é Ingrid, como foi que ela chegou aqui? Você vem estudando há muito tempo, né? Isso. Então não se para. começa no cinema de uma hora para outra, Não, né? Do dia pra a noite. gente não para. Apesar de ser linguagens diferentes, né? Teatro e cinema, mas a atuação é o que está valendo. São linguagens, né? Então elas se comunicam. Exatamente. E o que vale é o trabalho do ator. É só a gente saber se é mais, se é menos, onde é que a gente vai ajustando isso. Mas eu acho que Rebento é um grande presente para mim, sabe?
que André me deu, e eu tive a oportunidade de pegar e de agarrar e de mergulhar profundamente nessa personagem, que são várias. Quem assistiu ou assistirá o filme vai entender do que eu estou falando. E me deu essa oportunidade de realmente me aprofundar, né? Chegar verticalmente assim, em descobrir, me desnudar, né? Trazer coisas minhas, referências minhas, pessoais, para trabalhar essa personagem. Entender como era que funcionava essa história, né? E eu fui muito bem conduzida e orientada. Como foi que você construiu essa personagem? Então, Que te deu, você estava falando aqui, o prêmio de melhor atriz na Índia, não foi? exatamente. Eu tive a colaboração de uma preparadora chamada Renata Simões, onde a gente fez muito trabalho de sala, primeiro só comigo, depois foram chegando os outros atores que eu ia contracenar. E André Moraes estava junto o tempo inteiro, que é o diretor, né? E aí, depois eu fui contracenar, trabalhar com Fernando Teixeira, Zezita Matos, minha querida amiga, companheira de tantos trabalhos juntas, porque fizemos teatro juntas, fizemos cinema juntas, e eu quero fazer mais ainda. Fernando, um ator que eu admiro tanto, um querido Fernando Teixeira, e uma equipe maravilhosa, né? Com outros atores também que contracenaram comigo, o saudoso Zé Guilherme, que nos deixou há pouco tempo. Foi muito bom poder contracenar com todos esses amigos, sabe? E a gente trocar lindamente o que a gente conseguiu fazer. E eu digo isso com maior tranquilidade. E aí Rebeto vem com esse presente muito bacana, que é começar a mostrar-se em festivais. E a partir dos festivais, das seleções para participar dos festivais, começaram a chegar os presentes, né? Que são os prêmios. E foram muitos, né, até agora. Dá para você citar alguns pra Olha, gente? Assim, os ai, meu principais? Deus, eu vou Pela tentar Europa, lembrar. vocês estão a... Eu vou tentar lembrar. O meu primeiro prêmio, melhor atriz, foi na Bahia. E aí, eu acho que Feira de Santana, o festival. Aí, depois, a gente foi para Guararema e também ganhei... Eu vou falar dos prêmios que eu estou lembrando. A gente ganhou Guararema lá, melhor atriz. Aí, em Lisboa, melhor atriz. Na Itália, a gente teve melhor direção para André, melhor ator coadjuvante para Fernando Teixeira. Se não me falha a memória, melhor fotografia para João Carlos Beltrão, na Itália. Esse ano, na Índia, né, a gente teve melhor filme e melhor atriz. E, recentemente, fomos a Caruaru, né, e trouxemos 4 prêmios. Eita. Melhor filme do júri, né? Aí teve um júri jovem, foi melhor filme, melhor atriz e... acredito que melhor direção para André Moraes. É porque eu São fico muitos, não dá para tentando elencar lembrar. Tá. Pois é, então o Rebeto está nessa leva de se mostrar, né, nos festivais. Ainda não estamos em circuito comercial, como se diz. Mas está nos festivais ainda. A gente vai fazer o intervalo agora, Ingrid, rapidinho. No próximo bloco, como eu prometi no início do programa, a gente volta falando sobre Bacurau, que está em cartaz, né? Isso, nos cinemas, dá tempo a assistir ainda. Ingrid fez uma participação belíssima, então a gente volta então falando sobre esse filme bem massa. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar!
O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui a atriz paraibana Ingrid Trigueiro. Acertei, né? Acertou. Trava-língua esse teu nome, mas vamos lá. A gente prometeu falar sobre Bacurau no Sim. bloco passado, então vamos falar sobre a sua participação nesse filmaço que Pois é. está em cartaz nos cinemas, está rodando pelos festivais. Isso. É um filme de gênero, né? Que traz uma linguagem que acho que se aproxima muito da gente. Fui ver esses dias no cinema, ele vem de forma muito violenta, né? Ele traz a gente para uma discussão que eu acho que é necessária, é atual hoje, né, Ingrid? Fala sobre a construção da tua personagem. Como é que foi o convite para Bacurau? Porque tem 10 anos que o Kleber, né, e o Juliano vêm estudando esse filme. Então fala dessa construção até aqui, a tua participação nesse filme. Bom, a participação em Bacurau, eu fui fazer um teste, né? E aí eu tive a primeira surpresa. Você passou na primeira etapa, né? Eu já fiquei feliz, porque eu sabia que tinha sido Você se muitas inscreveu? inscrições. Na realidade, um colega meu entrou em contato para eu fazer esse teste. E aí, perguntando se eu tinha interesse, eu disse que sim. E fui fazer o teste, né? E fui selecionada. A segunda etapa seria uma entrevista com os diretores. Os meninos vieram para cá, Juliano e Kleber, os diretores de Bacurau, eles vieram para João Pessoa e fizeram entrevista, onde ele queria justamente saber o que é que eu já tinha feito no cinema e por onde eu comecei com a arte e tal. E essa é a minha trajetória, não é? Em seguida eu recebi o e-mail dizendo que tinha sido selecionada, fiquei muito feliz. E a gente começou assim, com uma preparação em Recife, onde a gente conheceu outros atores, né, que iam atuar. Bacurau é uma cidade, né, no filme. Ela é real. Bacurau é a cidade, então a gente precisava ter essa aproximação das pessoas com quem a gente ia lidar, contracenar. Os figurantes são reais, né? São da cidade. Isso, os figurantes são da região que a gente filmou. A gente filmou na região da cidade de Parelhas, um povoado chamado Barra. Isso. E a gente ficava hospedado em Parelhas e viajava todo dia para Barra, onde era o set. Nada de estúdio, né? Não. Tudo real, a Tudo cidade. real, tudo real. Eu ainda filmei em Acari. A cena da cabana foi feita em Acari. Que é a principal que é cena. uma outra cidade, né? É próxima de Parelhas, mas, por exemplo, do elenco só estávamos eu, o Carlos Francisco, que é o que faz o Damiano, o meu companheiro no filme, e os outros 2 atores, a atriz e o ator, que fazem os 2 gringos que vão lá na cabana visitar a gente. Então, só nós 4 filmamos lá. O restante do elenco não estava, né? Porque nessa cena só tínhamos nós 4 mesmo. Foram quantos dias de filmagens? Então, assim, entre idas e vindas, eu comecei a viajar para lá em março. Aí viajei em março, viajei em abril, acho que até início de maio, né? Eu acho que a equipe em si que precisava ficar lá, morar lá, deve ter ficado uns 3 meses lá na cidade, né? Eu fiquei entre idas e vindas. São 5 horas de viagem, então eu saía daqui 5 horas da manhã para chegar lá e ficava, às vezes, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Teve um período que eu fiquei 9 dias lá para poder fazer a filmagem, né? O que muda, Ingrid, assim, o fato de um filme ser todo rodado, contado numa cidade real, com pessoas reais, né? E você meio que fechar a cidade, né? Vocês trancaram aquela cidade para viver o filme esses dias. Na realidade, assim, Porque muda a realidade daquelas pessoas, né? Certeza. Mudou, sabe? Mudou, assim. Primeiro que Barra é um povoado que é aquilo que quem assistiu Bacurau vai perceber. É uma rua com aquelas casas, a igreja, então realmente não é grande, né? Ela é esquecida no mapa, né? Não é uma cidade grande, onde tem a pracinha, onde tem... Não. A cidade, nesse caso, a gente era Parelhas, né? E Barra realmente é um local pequeno, né? Com poucos habitantes. Então, assim, virou
virou realmente a Atração. nossa cidade, a gente chegava lá no set, né? Passava o dia inteiro lá, né? A gente tinha de apoio alguns ambientes que a gente ficava e tudo, mas assim, claro que mudou. E tinha muita gente de Parelhas também, os figurantes, né? E figurantes que se tornaram destaque no filme, isso é lindo de ver. Gente, a gente foi muito bem recebido na cidade, né? Pelo povoado de Parelhas, pelo povoado do Quilombo, tem um quilombo próximo, que também as pessoas participaram do filme. Eu consegui aí algumas pré-estreias, dentre elas, eu fui para Barra, né? Eu fiz questão de ir, porque para mim era a mais importante de todas. Era estar lá com aquele povo que nos ajudou a contar aquela história, né? Naquele lugar. E foi lindo, sabe? De um cuidado, de um carinho da produção para com aquelas pessoas devolver o que eles nos deram. Foi muito lindo, foi uma noite inesquecível. Você esperava que Bacurau viesse tão grande assim? Porque tem o Aquários, né? O Kleber já vem com a grandeza em Aquários, mas que foge completamente do estilo dele, para quem conhece, né? O Kleber como cineasta. Então, assim, é um filme de gênero que eu até, lendo sobre, fala de resistência, de educação, de questões da sociedade que a gente precisa falar hoje. Isso. Mas, assim, você esperava essa repercussão toda quando foi chamada? Quando eu li o roteiro, quando eu conheci o roteiro, eu já achei muito, muito forte, não é? Por exemplo, eu não tinha noção, eu não tinha noção do que a cena que eu participei, uma cena que eu vou chamar de uma cena-chave, fosse render da forma que está rendendo hoje, por exemplo. Eu achava, isso aqui vai ser bem forte ou bem marcante. Mas quando depois que a gente vê o filme todo montadinho, porque a coisa está no papel, depois que a gente vê todo montado, né, cena por cena, de que forma aquilo se construiu, que aquilo chegou na tela, tem uma outra dimensão. Então, eu acho que, assim, superou, sabe, assim? E realmente tem vindo, né, com essa linguagem, ter vindo com esses questionamentos, eu acho que bate muito forte em quem se coloca no lugar do outro, em quem tem a empatia, né? Em quem se permite entender quando o outro está passando por determinadas situações ou quando chega em você, né? Quando toca em você, muito próximo de você. Então, você se coloca. E aí vem as questões, né? Seja de saúde, de educação. A rixa entre Norte e Sul. Norte e Sul. Drogas. Assim, então, assim, eu acho que o que traz não é novidade, mas é a forma, na minha opinião, ímpar como foi contada, não é? É porque tem a cultura da arma, né? Que é construir, que a gente está acostumado a ver nos filmes americanos, mas que eles trazem em Bacurau, isso. Porque tentando Bacurau desconstruir. É um filme de ação. É um suspense. É um suspense, né? Então, a gente... Inclusive, essa tua cena da virada que você diz é a cena que dá uma levantada. Exatamente, porque eu acho que as pessoas ficam esperando ter algum... Quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer, né? E quando o povoado de Barra diz que vai acontecer alguma coisa, só faz por onde acontecer, porque ou acontece ou se não... Né? Eu estou tentando falar em códigos para não dar spoiler. Mas assim, ou se toma uma decisão, ou se realmente perde tudo que se tem, não é? E aí... O que o filme tenta passar? Você acha que esse filme... Eu ouvi numa entrevista do Kleber e do Juliano, eles falando que ótimo que cada um consegue dar uma interpretação diferente, uma leitura diferente. Mas você acha que, no geral, esse filme tenta passar o quê? Porque a gente falando sobre resistência, a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Sim. Os cortes, a Ancine, a provável deixar de existir tudo isso. Sim. A gente, inclusive, vai falar sobre projeções, daqui a pouco, se der tempo, do cinema paraibano, o que você acha desse cenário todo. Então, assim, esse filme tenta passar uma mensagem, né? Interessante sobre isso. Eu acho que vai bater nas pessoas por vários lados, né? Se não disser em todos. Porque, assim, os depoimentos que eu tenho recebido, os comentários que eu tenho lido das pessoas,
eu sempre disse isso. Para mim, a primeira vez que eu assisti Bacurau foi no Palais, em Cannes, no festival, na França. E aí eu fiquei com isso dentro de mim. Eu digo, não, se eu tiver que definir uma palavra para o filme, é impactante. É um filme que me toma. É um filme que me faz refletir. Então, eu acho que esses aspectos que a gente já levantou, em relação ao ser... A gente está falando de seres humanos. A gente está falando de vida e de viver. É preciso resistir para viver, ou preciso viver para resistir. Então, assim, eu acho que tudo que a gente levantou aqui falando da questão da saúde, da questão da educação, principalmente, que é bem colocada, Bem né? colocada. Naquele personagem do querido Tardelli Lima, que é ator paraibano queridíssimo. Então, assim, a gente entender, né? Corrupção, né? A O prefeito corrupção, corrupto. exatamente, né? E como as coisas são vendidas, facilitadas de forma tão cruel. Acho que a palavra é essa, não é? Então, assim, eu acho que não seria uma mensagem. A gente se pega... É entender o contexto todo, que não é novidade. Talvez, né, por estarmos passando pelo que estamos passando atualmente. Mas a gente sabe que tudo isso já existia, né? São coisas que vão Então, se só está renovando, sendo contada né? hoje. Exatamente. Enfim, eu fico muito pensando... Tem uma coisa muito linda que eu acho no filme, que é a articulação da comunidade. Né? Eu acho que o protagonismo do filme está na cidade. E a É resistência cidade da Bacurau. cultura. A resistência da cultura e como essa comunidade se respeita, não é? Ela consegue se conectar, se respeitando e dando voz e fala ao outro, escuta o outro. Eu acho isso muito bonito, muito bonito. Massa. Eu estou já encerrando. Antes disso, vamos falar de Cannes, porque foi um dia... Acho que não dá para esquecer, né? O mundo está em Cannes, né? Tá todo mundo de olho em Cannes. E aí vocês passaram, vou até citar alguns atores aqui, porque a maioria, né, do elenco de Bacurau é aqui da Paraíba, né? Muitos atores. A maioria Na não, mas realidade, muitos. somos 6 atores e um técnico, que é Ian Abel, ele é o continuista do filme. A gente tem Suzy Lopes, Tardelli Lima, a Dani Barbosa, Ingrid, Buda Lira, Jamila Facuri, acho que são esses, né? Isso. Que estiveram lá no dia em Cannes. Isso, fomos todos. Como é que você define aquele momento ali pra gente? Uma noite linda e maravilhosa, porque estávamos ali representando o nosso país, a indústria cinematográfica, a forma de fazer cinema brasileiro, lindamente, com força, com garra, com determinação. A gente sabe fazer cinema lindamente e eu acho que Bacurau é prova disso, não é? E a gente estava carregando muita gente ali, né? A gente estava representando, né? E sendo representado também pelo filme, né? Não precisava nenhum tipo de protesto. O filme já por si só falava o que vem falando aí e que mais de 400 mil pessoas já assistiram Bacurau do dia 29 de agosto para cá. Pode assistir ainda, inclusive. Pode. Pra gente encerrar, a gente tá falando sobre censura aí, né? Um momento difícil para o cinema. Você acha que há a possibilidade, em 2019, de haver diálogo, assim, com esse governo, com esse cenário todo? A gente tá enfrentando muitas coisas, né? Todo dia uma novidade. Tá muito difícil. As coisas estão muito difíceis. Eu acho que o importante é a gente tentar se manter, é não desistir e manter-se fazendo a nossa arte, mostrando a nossa cultura, né? Porque a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. A gente não pode desistir, não pode. O cinema é palco, né, para discussões. Exatamente, né? A arte, ela é um meio de reflexão, né? Ela ensina, ela mantém a memória de um povo. Então é importante que a gente tenha muito equilíbrio, apesar de todos os desafios, para que a gente não pare. É importante que a gente não pare. E resista. Sempre. Ingrid, eu tenho que encerrar, infelizmente. Tempo curto, eu falaria muito mais com você aqui, a gente ia conversar muito ainda, mas eu sempre faço isso, quando a conversa é boa, já deixo o convite para uma próxima. Oba, eu De venho. repente você vem lançar já outro filme aqui, né? Sim, tô com um para estrear. Ah, qual? Cura-me, do diretor Eduardo Varandas. Ótimo. Eu não sei se outubro, ainda não tem data, mas ele está em fase de finalização já. É o segundo já do Eduardo, né? Isso, é um curta. Vamos acompanhar, então. Quem sabe você Ótimo. volta aqui, tá Eu bom? venho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Boa sorte. Parabéns. Obrigada.
É isso, viu, gente? Semana que vem eu tô de volta. Se você quiser rever esse programa, gostou, quer assistir de novo, já sabe, é só ir lá no nosso canal no YouTube, TV Câmara JP, lá você também encontra os outros programas, o Câmara Aberta e os demais aqui da nossa TV Câmara. Também fica ligado, viu? 39.1, 23 na net. Se você quiser acompanhar os trabalhos da casa, já sabe, é o nosso portal, joaopessoa.pb.leg.br. Semana que vem eu tô de volta com mais assunto. Até já.